Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal e esse é o De Papo pro Céu. Bom, Vênus, Urano, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Sol, Lua... São nomes de planetas, mas todos esses nomes também são de alguns dos gatos que já compartilharam a vida comigo ou ainda compartilham. Alguns dos 23 gatos que eu já tive recentemente. Atualmente são 15 gatos, 3 cachorras, alguns com todo esse nome do céu. E eu posso dizer que, sem dúvida, eles fazem parte da nossa família. É uma presença, é um carinho, é uma companhia constante que tem ali. A gente que tem um bichinho em casa sabe como eles fazem diferença na nossa vida. E eu vou dizer para você que a astrologia explica tudo isso. Porque sim, os nossos pets também têm um mapa astral. E mais do que isso, eles estão no nosso próprio mapa astrológico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Para falar sobre esse assunto, nada melhor do que termos aqui um médico veterinário, cirurgião, leonino. Super. Né? Renato Bocabello, que é, entre outras coisas, todo esse currículo enorme que a gente pode falar mais dele também, é quem cuida dos nossos bichos já há muitos anos. Obrigada por ter aceito o convite para falar. Do universo dos bichos, né? Não é? Porque você tem ainda espaço para muito nome aí, né? A gente tem, olha, eu acho que dos planetas, a gente teve praticamente todos. A gente não teve Netuno, que é até engraçado, porque é um planeta que, entre outras coisas, rege o imaginário, mas teve uma época que, quando a gente ia contar os gatos, a gente chamava Netuno e a gente brincava que era o amigo imaginário dos gatos. E a gente teve um Plutão que virou Vênus, porque quando ele foi fazer a castração lá na NATO, a gente descobriu que era uma fêmea. E olha, que até a veterinária anterior que tinha cuidado achou que era um macho. E aí eu falei, não, tem, né, não é. Não é. E aí não tem bolinhas. Tivemos essa surpresa. Acontece. Pois é. Mas, enfim, eu tô muito feliz porque eu adoro falar sobre os bichos, né? Você sabe disso. Já fiz... Você já me entrevistou, inclusive, sobre isso, no né? meu podcast. Já fizemos. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. É um prazer compartilhar um pouco da medicina veterinária nesse universo da astrologia. E é muito legal, porque o meu público, dentro do meu público, tem muita gente que ama os pets. As pessoas sabem que eu tenho muitos, acompanham, né? E sabem o nome também de todo mundo. Que é engraçado, né? Uma das perguntas que a gente mais escuta é: mas vocês sabem o nome de todo mundo? Eu falo, até meu público sabe o nome de todo mundo. Já decoraram. Legal, já decoraram. Né? Principalmente os que aparecem mais, né? Quando a gente faz post e tudo isso. Enfim, eles são muito companhia da gente. Não, tem tudo a ver com você, né? Os nomes... Tudo a ver. E olha que curioso, vou contar até uma história aqui, fazer um parênteses, né? Porque todo mundo acha que eu dei os nomes dos pets, mas quando eu comecei a namorar com meu marido, que já tinha a maior parte dos gatos na época... Você sabe que eu lembro um pouco, quando vocês estavam juntando as famílias pets. Assim, eu falo que as pessoas normais juntam as escovas de dente, a gente juntou gatos e livros, basicamente. E os meus enteados deram os nomes dos planetas antes de me conhecer. Então, olha, foi uma sintonia, legal. Uma sincronicidade cósmica. Já estava alinhado, hein? Já estava. Depois a gente deu outros aí, mas é isso, né? Legal. Bom, a gente vai falar sobre os pets, a gente vai falar sobre medicina veterinária, a gente vai falar sobre astrologia. E dentro da astrologia, a gente tem todos os planetas, como eu falei, né? E tudo parte do Sol, que assim como é o centro do sistema solar, é o centro do nosso próprio universo. Sim. E você é leonino, né? A gente diz que quem é leonino tem o sol em casa. Super leonino, Tem gente que olha pra mim, não, mas você é leonino. Eu falei, e daí, gente, qual o problema? Eu tenho um colega que ele fala, mas se os leoninos não brilharem, quem é que vai brilhar nessa vida, né? Alguém tem que fazer o papel do leonino, né? Tem que fazer. Pronto, né? Somos nós. E é isso, né? Tem essa fama, né, do brilho e de querer chamar a atenção, mas o leão, ele é, acima de tudo, um signo que fala de paixão pela vida, paixão do que faz, pelo que faz, e acho que você é um... Super entregue, né? Aquilo que se propõe. E principalmente quando você gosta, né? E assim, é nítido que você nasceu para fazer o que você faz. Amo cuidar das vidas deles, dos animais. E deixa eu te perguntar, né? Assim, quando que você percebeu que os bichos, que os animais iam ser o centro da sua vida? Eu, desde criança, sempre gostei de animal, assim, sempre foi uma curiosidade muito grande. Eu acho que o primeiro contato que eu tive com animal foram os passarinhos do meu avô. Ia na casa dos meus avós, que era, inclusive, aqui pertinho, né? Tava vindo para cá. E meu avô tinha os passarinhos em gaiola.
E eu achava legal, porque você chegava perto, ele começava a se agitar, ele percebia que estava chegando alguém. E um dia eu perguntei para minha vovó, por que ele está agitado? Não, porque ele sabe que vai ganhar comida. Quando chega a gente perto, ele vai ganhar comida, então ele sabe que vai ganhar comida. E o passarinho vinha, ficava olhando. E, de fato, assim, a interação me trazia bastante curiosidade sobre aquele indivíduo, aquele ser. E todos os animais, desde feira, essas feiras que tinham ali na Água Branca, lembra que você ganhava peixinho? Puta, eu Nossa, gostava a de lá gente ganhar o levava peixinho. para casa pintinho, peixinho, depois a gente tinha que fazer com os pintinhos. Então, eu sempre tive muita curiosidade sobre como os animais se comunicavam, como eles interagiam com a gente. Sempre gostei, desde pequeno, sobre aqueles documentários da National Geographic Channel, sabe? Sobre o mundo na África, aqueles leões, os elefantes. Pô, eu ficava lá sentado assistindo aquilo. Eu sempre fui muito apaixonado pela vida animal. Mas, assim, longe ainda de cães e gatos. Eu não tinha cão e gato na minha família não tinha cachorro. Meus avós não tinham cachorro, meus tios não tinham cachorro. Era uma coisa muito longe, cão e gato. Mas, assim, o meu primeiro contato foi isso. E depois, lógico, interagindo um pouco com a natureza. Gostava muito de pescar, então ficava vendo o comportamento dos peixes. Tinha cobra, tinha as aves, os patos, os gansos. Mas os cães, os pets mesmo, vieram depois da adolescência. Aí foi já um momento mais para frente. Mas o interesse maior, eu lembro que foi assim pela comunicação e o modo como os animais se comunicavam com a gente através do mundo, né? Porque eu brinco com os meus chegados, assim, a gente fala que o ser humano é o ser mais inteligente da Terra, segundo o próprio ser humano. Ninguém perguntou numa baleia o que ela acha do ser humano, né? Então, eu falava, cara, é óbvio isso, né? Porque como é que você vai entender o que a baleia acha da gente ou o que um golfinho acha da gente? Aí eu via aqueles seriados e o cara falava, não, porque a inteligência do golfinho é próxima de X. Eu falei, meu, o ser humano é muito prepotente, né? Porque a gente acha que está entendendo o mundo e a gente não olha pelo olhar do outro lado, né? Então, foi muito logo na infância, assim, muito no comecinho. Que legal, né? E tem tudo a ver com você. A gente vai falar de vários lugares aí do teu mapa, né? Porque você é super leonino, mas você tem muitas outras coisas aí em outros lugares, inclusive em áreas que tem muito a ver com os animais, né? E é interessante, né? Vou até inverter aqui o meu roteiro, porque você tem a Lua na casa 12, e a gente fala que a casa 6 é a casa dos pets, onde estão os pets no nosso mapa. Então, o gato, cachorro, não sei o que mais que é pet, considerado pet hoje. Na verdade, assim, tudo que você cuida como parte da sua família. Você fala, eu tenho um aquário, eu tenho um beta. Ele é um pet? Ele é um pet. Eu gosto de cuidar de uma barata que vem todo dia comer o resto da comida lá da minha. Ela é um pet, é uma barata pet. Né? Você tem não pode mais matar pet. barata, gente. É tudo uma questão de relacionamento. Quando a gente chama de pet, é o quanto você se dedica para aquela vida que convive com você com amor. Então, você abre o seu coração para aquilo conviver junto com você. Tem gente que vai lá e mata barata. Tem gente que olha barata e fala, nossa, coitado, deixa eu dar aqui uma migalhinha para ela comer. E você alimenta uma vida junto com a sua para você conviver, né? Então, tudo que você cultiva em convivência é considerado um pet. Olha, eu vou ter que atualizar, porque assim, olha, teoricamente a gente considera, então, tudo que está na casa 6 são os pets, né, em termos dos bichos. E na casa 12, a gente fala dos que são de maior porte. Então, o cavalo, por exemplo, na astrologia, a gente já pensa na casa 12, os animais silvestres, os próprios passarinhos, né? Que você falou, e você tem a lua, que é todo o teu lado emocional tá lá nessa casa. E você contando, foi de lá que veio, né? Essa relação da natureza, essa observação do que tá oculto. É o início de tudo, né? É a base. Você foi muito movido pelo teu emocional, pelo visto. Sempre. Isso acho que foi um dos grandes problemas de eu lidar na minha vida, foi isso. De lidar com o meu emocional de uma forma muito clara. Eu sei que eu gosto disso, eu vou fazer isso, ponto. Eu não dava muito espaço para uma coisa tão racional. E aí, putz, eu sou apaixonado por isso. Eu vou fazer isso até eu ser o melhor nesse assunto. Olha a coisa leonina, né? E aí Super. você foi até ser o melhor nisso. Imagina, eu quero ser leonino. Vou fazer bonsai, eu quero ter a melhor coleção de bonsai do Brasil. E eu fui para ser o melhor do negócio, do assunto. Então, eu acho que é o que você falou. A minha base está nisso. Né? Os cavalos, hoje eu tenho meus cavalos como pet também. Cuido deles como se fosse da família. E os cavalos, eles têm, né? A gente já teve essa conversa aí falando, vamos falar aí dessa tua lua, né? Que é uma lua em Libra, na casa 12, seu ascendente também é Libra, que é um signo que fala muito da troca, da conexão. A casa 12 é uma casa que fala muito dessas questões subjetivas, energéticas, o que não é dito verbalmente. Sim. E a gente já conversou até sobre isso, né? Que os cavalos, eles estão entre os que talvez mais se comuniquem de alguma forma com a gente. É um animal fantástico em comunicação, assim. É impressionante. É muito diferente, né? Para quem nunca conviveu com cavalo, por exemplo, eu nunca tinha convivido com cavalo. Quem gostava de cavalo era minha mulher.
minha esposa, e o projeto Cavalo veio por causa dela. Eu não tinha a menor ideia que eu teria uma família com cavalos. E hoje sou eu que trato os cavalos, eu que vou cuidar, eu que cuido deles, e é impressionante assim a forma como eles se comunicam, que é muito diferente de cães e gatos, lógico. Mas a maioria das pessoas tem medo de cavalo. Não, mas eu tenho medo porque ele é muito grande. Eu já falei, né? Preciso resolver esse problema na minha vida. E lógico, a gente tem medo do que é grande. Você tem medo de um caminhão, porque um caminhão é enorme, né? A gente tem medo de coisas grandes. E lidar com esse medo faz parte do tamanho das coisas. Mas a energia do cavalo ela é tão grande quanto o tamanho dele. Então, quando você convive com um animal desse porte, dessa magnitude, essa energia grande, ela também te traz uma sensação de grandiosidade. Não é à toa que os grandes guerreiros andavam em cavalos. A gente tinha o cavalo como algo que você está em cima de todo mundo. E o cavalo tem isso. Só que é um bicho muito honesto, assim. Ele é muito transparente no sentimento dele. É muito bonito. Que legal. Esses dias uma cliente falou para mim que quando ela tá triste, ela vai conversar com os cavalos. Dá certo. Funciona. E as pessoas fazem, né? Hoje em dia, terapia com cavalos, constelação familiar com cavalo, né? Muito legal. E é interessante, né? Porque você tem todo esse amor, tem toda essa paixão, mas a sua essência leonina também é uma essência de liderança. Você tem muita coisa no teu mapa, seja ter muito leão no mapa, ter um Marte em Gêmeos, que vai para um lado empreendedor, e você também foi fazer isso. Muito, né? Isso foi natural? A sua paixão que foi te obrigando a fazer isso? Aí vem aquele momento da vida em que a gente tem muita emoção, e, ao mesmo tempo, a vida te entrega a razão, né? E a primeira entrega de razão que eu tive foi o boletim ruim. Então, eu fui mal na escola, o boletim chegou e falou, cara, você tem nota baixa, você precisa estudar. E eu falava, mas eu não gosto de estudar geografia, eu não gosto de estudar português, gramática, porra, coisa em saco esse negócio. Mas essa é a razão, né? A razão de quando você se constrói como ser humano. A religião tem parte da razão também, o lado social, de como você convive, como você respeita as pessoas, tem muito de razão. E você vai deixando a emoção. E uma das coisas que eu tinha muito medo na vida era ser mal sucedido, né? Eu logo cedo, assim, eu lembro de brincar com a minha mãe, olha, brincadeira horrível, né, que eu fiz com ela, com a mãe principalmente. Eu falei, mãe, tá vendo aquele mendigo? Ele não parece feliz? Aquele mendigo tá feliz, mãe. Olha, ele tá andando com o cachorro dele, com aquele pouco que ele tem, ele tá tão feliz. Por que a gente quer ter muito? Né? Olha aquele cara na rua, o cara estava dando comida pro cachorro e se divertindo assim, numa situação de vida de rua, e eu admirado vendo como que uma pessoa podia ter tão pouco e ser tão feliz ao mesmo tempo, né? Mas eu falava assim, cara, eu tenho medo, porque já que eu entendo que isso é legal, eu posso ficar assim, então deixa eu brigar contra... você tem esse lado também, você tem um lado que é simples, você tem um lado, né, da natureza. Da humildade, então foi uma briga comigo mesmo de superar isso. Então, o primeiro momento da minha vida que eu entendi que eu ia ser empreendedor é que eu entendi que eu ia ter grandes dificuldades em entrar num sistema fechado, catalogado, né? Você precisa ser um bom aluno, você precisa entrar no vestibular, você precisa ser uma regra, né? Você tem que ter uma regra muito. Então, essa razão da regra me fez entender que para eu me dar bem na vida, eu tinha que me posicionar de uma forma diferente, com um jeito diferente. E aí, uma conversa com o meu avô, eu estava preocupado com isso, eu falei, vô, eu vou fazer medicina veterinária. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu adoro animal. Ele falou para mim, mas por que você não vai fazer medicina de gente? Eu falei, porque eu não gosto de gente, vô. Fui muito honesto. Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, você vai dar muito certo. Eu falei, por que você está falando isso? Porque você gosta de trabalhar, você gosta do que você faz. Eu falei, nossa, é verdade. Eu, desde criança, por exemplo, eu fazia pipa. Eu adorava fazer pipa, adorava empinar pipa. E eu gostava de empinar pipa porque você fica olhando para o céu, né? Você fica olhando para as nuvens, você tem a questão do vento, tem toda uma física envolvida naquilo. E como eu fazia pipa? Fazia bem, eu vendia pipa. O dinheiro que eu vendia pipa, eu comprava mais material, fazia mais pipa. E eu comecei a meio que empreender fazendo pipa. Aí juntei dinheiro, comprei uma bicicleta. E depois, enfim, eu sempre fui fazendo essas coisas. E quando ele me falou isso, eu falei, pô, é verdade, vô. E meu avô foi sapateiro. Meu avô, ele era um artesão, né? E ele formou 3 filhos, ele construiu casa, ele teve uma vida muito plena. E eu falei, pô, eu acho que eu tô certo, então. Acho que eu vou fazer veterinário, mas eu vou querer ser o melhor veterinário que eu puder. Já que eu vou fazer veterinário, eu quero ser o melhor. E, de fato, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a entender que as coisas eram muito legais. Não era gramática, não era geografia,
Era cirurgia, que é muito mais difícil. Mas fisiologia, histologia, anatomia. Anatomia é um negócio incrível, assim. Eu lembro de me apaixonar pela anatomia porque você começa a entender a lógica do corpo. Né? Você fala assim, cara, você tem uma estrutura sólida, uma estrutura muscular, uma estrutura de vaso, uma estrutura para funcionar um organismo que saiu de uma célula. Né? Que coisa incrível isso. Quem criou essa célula? Foi Deus. Né? Não, mas Deus como? Tem alguma explicação para isso? Então, assim, a gente tem um universo que gira com uma energia tão forte e, ao mesmo tempo, a gente vive uma vida cercada de razão. Né? E eu acho que quebrar esse momento da minha vida, que eu acho que foi logo na adolescência, me fez entender que eu tinha que trabalhar o meu lado racional para poder ser bem-sucedido. Né? Então, eu tive que pegar o que eu era muito ruim e tentar transformar isso em algumas virtudes. Depois eu fui fazer mestrado, fui estudar, fui o melhor aluno. Eu lembro da minha família falando assim, duvido que você não pegou nenhuma DP na faculdade. Eu falei, gente, eu não peguei nenhuma DP. Você não pegou DP? Duvido que você não pegou DP. Mas é porque era uma coisa pela qual você era apaixonado, que isso é muito da lógica leonina mesmo. Né? Porque é diferente quando você está conectado com aquilo que você acredita que é a verdade da vida. Né? Então, eu sempre tento me conectar com o que eu acredito que seja a verdade. Olha, eu vejo essa energia. Eu estava discutindo há pouco com um veterinário que trabalha comigo, que não sei se você conheceu, o Fábio, lá na clínica, e super técnico, PhD e tal, e a gente estava falando sobre medicina baseada em evidência. E eu falei, legal, Fábio, medicina baseada em evidência é aquela medicina que é feita em trabalho científico, com N, com matemática, né? E a matemática ela é uma razão, e a gente fica em cima dessa razão, e a gente pega um médico antigo, que tem 80 anos e 60 anos de profissão, e ele, pela sensibilidade dele, ele fala sobre um assunto sem a evidência. E a gente descredenciou esse cara, porque ele não tem evidência mais. Não, mas é pelo achismo. Não é achismo. A gente é uma antena, a gente é um fluxo de energia. Se você tem capacidade de captar, interpretar e expandir isso, você joga essa informação para frente de uma forma como você está captando. Né? Então, é uma questão de comunicação. Mas o mundo hoje é um mundo racional. Né? E aí, a parte de empreender, eu acho a parte da gente entender o que a gente é melhor e levar isso para o mercado de uma forma que você gere valor na sociedade. Então, eu peguei o meu melhor e falei assim, eu quero entregar o meu melhor na sociedade para poder gerar valor a mim mesmo. Então, tem o leonino, que é o que você falou. O leonino, ele tem essa habilidade. Tem seu Martim Gêmeos, que é um lado mais racional. Tem seu lado intuitivo, que é essa tua lua de casa 12. E você conseguiu mesclar tudo. Mas eu acho que tem aonde você se encontra na vida, sabe? Que é muito importante. E uma das coisas que eu fui fazer quando eu fiz o meu mapa com você... todo mundo passa por momentos bons e ruins, né? E quando eu sentei com você, que você foi falando sobre mim e tal, e eu, por muitos anos da minha vida, todo mundo falava, mas você é leonino, eu me sentia mal. Eu falava assim, cara, putz, será que eu sou metido, sou arrogante, sou... né? Pô, todo mundo fala que eu sou leonino, que merda, né? Será que é ruim isso? E aí um dia você chegou para mim e falou, não, Renato, mas o leonino, ele tem esse comportamento, mas por uma razão. Ele ocupa um espaço dentre todos e ele tem uma função dentro disso. Então, eu comecei a enxergar que as pessoas que chegavam para mim falando, você é leonino. Eu falei, que azar o seu que você não é. Que sorte que eu sou leonino, né? É isso aí. E dane-se. E eu comecei a conviver melhor com isso, porque antes eu tinha vergonha, né? Assim como eu tive vergonha de ser veterinário. Porque eu ia numa festa de família quando eu era adolescente, todo mundo, fulano é advogado, fulano é engenheiro, e você é veterinário, que bonitinho. Pensa você ser astróloga depois de ser advogada, se consola. Você me contou isso. Você falou, não, e eu que fui astróloga, meu pai era advogado e tal. Eu falei, cara, então a gente vive um mundo que precisa se transformar em meio a essa emoção para a gente se conhecer melhor como ser humano. E eu acho que a minha função é parte de entrar nesse meio racional, é isso, é explanar a forma como eu sou. E deixar claro, sou leonino. Pronto, é isso. E é muito legal, né? Porque não é à toa, né? Você está aqui por vários motivos, mas esse é um deles, porque você realmente vive esse teu mapa, porque tem o teu lado leonino, mas tem o lado leonino da paixão, né? A gente que conhece você realmente fazendo ali o trabalho. E aí, falando um pouco mais da tua lua, né? Que é como a gente é em termos emocionais, e a gente já falou bastante dessa sua comunicação intuitiva com os animais. Isso faz parte, né? Você acho que já trouxe um pouco disso, mas quando você tá ali, você é uma pessoa que sabe muito, a gente vê que você sabe muito, mas quando você tá examinando, já vi isso. Tem um lado seu que tem uma comunicação ali mais intuitiva. Né? Sim, a gente chama de intuição, né? A intuição, para mim, é um canal aberto de comunicação. E lembra quando eu tava cavando um poço que eu falei... Titi, como é que é o negócio? Esqueci o nome agora. Radiestesia. Radiestesia. Falei, cara...
me explica sobre isso. Nossa, eu tenho um monte de livro, cara. Eu falei, porque eu fui furar um poço lá no sítio e o cara falou que eu tinha uma puta habilidade com radiestesia. E, de fato, assim, o negócio me surpreendeu. Eu estava cético sobre o assunto. E aí, você me passou algumas literaturas, eu fui atrás e entender. Eu falei, é por isso, porque eu tô acostumado a encostar, a sentir e deixar esse negócio passar por mim para poder interpretar o que está acontecendo. E sim, é uma comunicação que eu não consigo te explicar o que é, mas é uma sensação de que a gente conversa. Então, quando eu estou com um animal, eu olho no olho, eu vejo detalhes de comportamento, detalhes do modo como ele se comporta, do modo como ele interage no consultório, o modo como ele interage com o próprio responsável por ele. Eu consigo entender aonde está a dor dele. Né? Se é uma dor ortopédica, se é uma dor oncológica, se é uma dor de comportamento só. E eu acho que o veterinário ele tem os natos, né? Os veterinários natos, eles têm essa habilidade. Porque desde criança a gente é assim. Então, assim, as pessoas, quando elas se conectam com os animais assim, em algum momento elas falam, cara, eu acho que eu vou fazer veterinária, porque eu sinto o animal, eu sei o que ele quer dizer. E a maioria dessas pessoas, quando chegam para mim e falam, eu quase fiz veterinária por causa disso, mas eu não fiz porque eu não ia aguentar ver ele sofrendo. E a minha resposta é, então, mas exatamente por isso que eu fiz. Porque por não aguentar ver sofrendo, que eu quero atuar como. Quer fazer alguma coisa. Quero fazer alguma coisa para poder ajudar. E lógico que assim, na cirurgia, aí já é um outro viés, né? A cirurgia, ela tem um quesito meio mecânico. Aí eu brinco que eu falo que eu sou um mecânico de animais. Porque eu troco peça, pego um conserto aqui, arrumo ali. E que é outra paixão sua, né? É uma paixão, mas assim, no meu ponto de vista do universo da vida, isso é muito mecânico, é uma coisa muito simples. Né? Tem gente que acha a cirurgia uma coisa super complexa. Eu falo, gente, a cirurgia, eu acho que para o lado médico, é o lado mais simplista de tudo, porque você corrige alguma coisa de forma mecânica. Mas a base da medicina em saúde, ela está muito, muito antes disso, né? Para a gente poder se construir do jeito certo. Mas eu amo cirurgia, porque eu tiro os animais na pior crise que eles estão e levo eles para uma vida saudável, uma vida melhor. Nossa, eu tô aqui te ouvindo e pensando que eu acho que eu fui pra astrologia pelos mesmos motivos, só que com as pessoas. Tá. Né? Você vê as pessoas dei assim, check em tudo, assim, né? Até isso, assim, de às vezes ver a pessoa falando uma coisa, mas quando eu tô ali na conversa astrológica, eu sinto de alguma maneira, pelo mapa e pela conversa, que é outra coisa, né? E aí eu acho que é isso que agora eu dei um grande... Depois eu te pago a sessão de terapia. O bom é que as pessoas falam, né? E aí, com a comunicação verbal, que eu acho que é uma delas, né? Tem gente que fala assim, pô, mas como é que você lê o animal e ele não fala? E eu falo assim, a minha habilidade, ela se desenvolveu exatamente por isso, porque o animal não fala. Então, eu tenho que interagir com ele de uma forma não verbal. Eu tenho que entender linguagem corporal, olhar, postura, cheiro, cor. Então, quantas vezes você já deve ter visto? Eu abri a boca do animal, enfiar o nariz dentro da boca e sentir o cheiro. Nossa, mas você está sentindo o cheiro da boca do meu cachorro? Tô, porque eu preciso saber qual o hálito que ele está tendo para saber se é uma gastrite, uma insuficiência renal, se ele está com problema em glândula salivar, se é um problema dentário só. E a gente usa muito isso, né? Não é à toa que o veterinário de grandes palpa o bicho lá, põe a mão para dentro, né? E é engraçado, assim, né? A gente que tem muitos gatos e as cachorras, a gente atende, porque talvez outras pessoas que tenham não tem, mas a gente percebe muito rápido, assim, mudança de comportamento. A gente tem um monte de história, né? Poderia contar um monte de história, mas, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu fiz um ultrassom num sábado. E aí a médica falou, mais uma semana da tua filha aí. Fui dormir, beleza, tranquila, acordei de madrugada com contração. E aí foi muito louco, assim, na segunda contração, a nossa gata, que chama Lua, que já é um nome, que tem a ver com o nascimento, que é a nossa única gata que teve duas ninhadas. Olha. Ela não é de vir em cima, ela subiu na minha barriga. Na hora, eu olhei pro meu marido e falei, eu tô em trabalho de parto. Foi a gata que anunciou. E aí, sim, você fala isso pra alguém que não conhece, parece uma coisa muito louca, né? A gente teve um outro gato que morreu, né, em casa, até ele saiu da Nato nesse dia. O Grey, que você deve lembrar que ele chegou a passar um mês lá e tal, né? E aí ele foi pra casa, enfim, pra ficar com a gente. E a gente achou que ele realmente estava partindo. E aí todos os gatos, um por um, foram se despedir dele. Os que gostavam dele chegavam perto, os que não gostavam. A gente começou a perceber o que estava acontecendo, a gente sentou e observou.
os que não eram muito amigos, mas foram quando o último gato que convivia se despediu, ele morreu. Olha só. E aí você fala, gente, isso não existe alguma coisa aí, né? Então, assim, isso tudo a gente está falando desse universo de lua, de casa 12, na astrologia, mas que é o mundo que é a natureza e a comunicação que existe entre eles, né? Eu volto àquela frase, o homem é o ser mais inteligente da Terra, segundo o próprio homem, né? Adorei essa frase. Porque, cara, se você for pegar, por exemplo, o cão, eu explico muitas vezes, quando você tem um cão em casa que está morrendo, que tá vindo a óbito, a tendência dele é se afastar da família. Se você tem uma pessoa na sua casa que está morrendo, está com câncer, a tendência dela é querer ficar perto das pessoas. Nós somos humanos, eles são cães. Então, assim, cada animal vai ter um comportamento diferente. Você falou dos gatos. O gato, talvez, ele precise passar por isso para se sentir livre e ir embora, né? E se despedir ou terminar o ciclo dele. Mas os animais, eles encaram a morte de um jeito muito diferente do nosso, né? É muito, muito maravilhoso. Enfim, daria pra gente ficar falando só sobre isso, né? Ainda um pouco sobre a Lua, né? Pra gente seguir, tem essa relação também que hoje em dia é de família, né? Então, hoje em dia, a gente até tem esse conceito de família multiespécie, que eu acho que a minha família é um bom exemplo de uma família multiespécie. Tem um impacto muito grande, né? Nas minhas consultas astrológicas, as pessoas vêm perguntar muito sobre os pets, se é o momento de adotar, se é o momento, se eles estão bem, se eles não estão bem. Tem um impacto financeiro, né? Assim, até anotei aqui que teve uma pesquisa recente que falou que o brasileiro gasta 8% do orçamento familiar. Eu, com certeza, gasto mais. Você é a pessoa com quem eu mais gasto dinheiro. Você não é a média da população, você tem mais de 20. Então, assim, tem ainda toda essa relação que eu imagino que também não seja fácil para um veterinário que vai fazer veterinária porque gosta de bicho. Você tem que lidar com os humanos que são a família deles também, né? São os responsáveis, né? Enfim. E aí a gente falou de comunicação, né? Na astrologia a gente tem essa comunicação emocional, intuitiva da Lua, a gente tem a comunicação mais racional do Mercúrio. Você, com certeza, acaba... Porque você tem que se comunicar com as pessoas. Eu não posso esquecer que eu sou humano. Apesar de ser apaixonado pela vida animal, eu dependo do humano. E isso é uma coisa que muito veterinário sofre, porque ele fala assim, cara, eu amo o animal, eu quero tratar o animal, eu quero que ele tenha uma vida boa. Mas eu odeio as pessoas. Eu falei, não, então, você tem que amar as pessoas. Porque o ser humano, ele precisa de você se comunicando com ele para ser um link, né? Você é o link de comunicação. E quando você me falou sobre os mapas astral, você fazer o mapa astral para a família multiespécie, até para o pet mesmo, é fundamental para que a pessoa entenda melhor até o comportamento dele. O comportamento que é mais agressivo, o outro que é mais, a gente chama de ciumento, mas não é bem ciumento. Mas, enfim, aquele animal que é um pouco mais territorialista, aquele que é um pouco mais carinhoso, o que não gosta que os outros cheguem perto no momento que ele está. Então, assim, quando você entende a essência daquele animal dentro do mapa dele, da essência dele, você vai começar a entender muito mais como que é a sua família. E é muito interessante, né? Porque a gente nem sempre tem o mapa do bicho, porque muitas vezes ele é adotado e a gente não sabe a data. Às vezes, né? A gente sabe a data, a gente não tem o horário. Mas quando a gente sabe, é nítido, assim. A gente vê muito a Lua. Claro. É engraçado, né? Porque a gente é muito nosso Sol, eles são muito a Lua, talvez porque eles sejam mais instintivos e emocionais mesmo, né? Os que eu sei, pelo menos em casa, eu vejo muito da Lua deles atuando, e a gente vê os nossos bichos no nosso mapa, que é essa casa 6 que eu falei, você tem uma geral, né? Que no meu caso, que tenho muitos, isso tem as suas nuances também, né? E o teu Mercúrio, ele é em Leão também, né? Então, além de você ser um apaixonado pelo que você faz, você também é um apaixonado em compartilhar o que você faz. Então, você também é professor. Nossa, eu adoro mesmo. Esse é um ponto até sensível, né? Todo mundo fala pra mim assim, mas por que você dá aula? Você já tá tão bem, né? Porque você vai dar aula pra quê? Você é louco? E eu acho que o que você falou, assim, tem o lado leonino, de ter o orgulho de ser aquilo, né? Mas tem o lado de ter o orgulho de tocar as pessoas e transformar as pessoas. Né? Então, eu tenho muito orgulho dos meus alunos. Você fala assim, eu sou um leonino escondido. Quando eu olho para um aluno meu, eu falo, cara, olha que legal, ele deu certo pra caramba. Eu fico morrendo de orgulho. E é um orgulho muito positivo, assim. Mas é que os leoninos também são bons pais. E aí você leva isso também para os seus alunos, então, né? Eu acho que eu sou um bom pai. Acho que eu sou um bom pai, não sei, né? Eu acho que eu sou. Pai de gente, de cavalo, de cachorro, de todo mundo. De pai. Eu acho que até algo exagerado na minha personalidade. Eu sou pai demais, às vezes, né? Até com funcionários ou com pessoas que trabalham comigo, eu sou exageradamente pai. Que devia ser mais chefe, às vezes. É interessante, né? O meu Sol é em Gêmeos, o meu Mercúrio é em Gêmeos, mas assim como você, eu também tenho o Sol na casa do trabalho, então por isso que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu tenho o Mercúrio junto com o meu Sol também.
E é interessante, né, assim, como a gente é feliz falando sobre aquilo que a gente é e a gente gosta, né? E eu, além de astrologia, adoro falar sobre pet. Eu tive até um programa que era o Pet Astral. Super legal. Então, tá nos planos, porque é isso, né? Falar dessa relação, dessa convivência, entrevistar as pessoas para saber, porque... na minha visão, assim, realmente isso é muito mágico. Isso é o futuro, inclusive, da sociedade, né? Porque o pet, ele cada vez mais está integrado no bem-estar. Você pega um monte de neurocientista falando sobre doenças mentais degenerativas que estão sendo tratadas com interação com outras espécies, né? Com os pets. Um envelhecimento precoce de pessoas que vivem isoladas, sem pets. Você tem, enfim, até a questão de coordenação motora, depressão... Então, ter um pet, ele é tão importante quanto você olhar o fogo, né? Você, sabe aquele momento de... Você está olhando o pet e só está olhando a forma como ele está se... Mas aquilo traz um relaxamento mental muito grande para o ser humano. Não é à toa, eu acho que eles estão na casa 6, que é a casa da rotina, porque eles fazem muito parte da rotina, né? E assim, seja pela demanda mesmo, né? Porque você é obrigado a passear com o cachorro, você é obrigado a pôr comida, água, né? Cuidar das necessidades deles, mas é a convivência, a companhia, a rotina. Tanto que, por exemplo, em fases, né, como essa que infelizmente eu estou vivendo, de muitos lutos, é um luto que também é da rotina, porque você tem hábitos e você tem um dia a dia, né? Assim, ainda mais você que teve uma família que envelheceu muito junto, né? Você teve uma família de pets que foram todos envelhecendo ao mesmo tempo. Isso é um sinal de que talvez você tenha uma família de pets em breve que vai ser jovem tudo junto. Então, você vai ter a tua casa toda destruída, aquelas coisas, almofada tudo rasgada. A gente tem 2 bebês, uma cachorra e uma gatinha no momento, que apareceram, que não era o objetivo. E é isso, renova muito, você já né? tá em outro ciclo. Mas até dando um salto aqui, né? A gente tem planetas que são muito importantes, assim, de demarcação do tempo, que são o Júpiter e o Saturno, né? Eu vivi nos últimos anos um Saturno, que é um planeta do tempo, do envelhecimento, passando pela minha casa 6, que é a casa da rotina e a casa dos pets. Então, foi um marco no envelhecimento de todos eles, né? E, enfim, foram muitos, né? Foram 9 nos últimos 3 anos e meio. E perdi a Margarida, que era, assim, o amor da minha vida, né? Não que os outros não fossem, mas, assim, quando eu penso em rotina, eu sempre lembro dela, porque foram 16 anos que ela dormia no meu travesseiro, que ela ia comigo no banheiro, que ela estava comigo o tempo todo, né? Então, assim, a gente sente em pequenas coisas do dia a dia. Eu passei meses sem comer melancia. Olha que coisa louca, porque ela adorava melancia. A gente teve... ela não podia. E aí, não, não, quando ela morreu, porque eu chorava. Você via a melancia e chorava. A gente tinha um gato Urano que a gente não tinha que abrir a lata do atum escondido. E aí ele ouvia e ele ficava desesperado, miando. A gente ficou um tempão. Porque é isso, cada vez que a gente come o atum, a gente fala, Urano ia gostar de comer o atum. Porque são coisas do cotidiano, são coisas às vezes muito pequenas, mas a gente vê que o amor também tá ali, né? Nas coisas do cotidiano. Eu acho que que nem eu tenho um cachorro que está doente, falei. Ele está com câncer na adrenal. Eu não consigo operar esse câncer porque ele está numa região ruim e, ao mesmo tempo, está cheio de metástase. E é um cachorro que vive na nossa rotina, é o Woody. Ele é um Rottweiler. E eu, quando eu quis um Rottweiler, eu estava operando um paciente meu que tinha um tumor ósseo e eu me apaixonei pelo cachorro, chamava Chopp, de um cliente super legal. Ele tinha dois Rottweilers, o Chopp e o Gigo. E aí eu falei, nossa, eu preciso de um Rottweiler. E, de fato, assim... O Woody, ele foi um filho. Ele ajudou a gente na pandemia, ele dormia em cima da cama. Eu acordava de manhã, ele virava de barriga para cima, eu brincava de luta. E ele já me chamava, às vezes ele olhava para mim, rosnava e virava de barriga para cima, tipo, vem lutar comigo. E eu tô passando por esse processo de perda e é muito difícil, assim, a gente abrir mão, né? Ainda mais eu que sei o que está acontecendo. Vou falar que é uma dor, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar racionalizar essa dor para saber como se comportar nesse momento, né? Porque é o luto, é o que você falou, você passou pelo luto. Eu estou passando já, eu estou preparando a família. Né? É antes, né? Eu acho que o luto ele é antes, durante e depois. E ao mesmo tempo a gente tem ciclos, né? Então, uma das coisas mais legais que eu tive na minha vida como médico veterinário foi passar pelo luto e começar um novo ciclo com pessoas distintas. E ver o brilho na cara da pessoa, igual você falou, eu tô com um filhote, cara. É muito gostoso, né? Cara, isso é a coisa mais legal do mundo. É para isso que o animal tá lá, né? E a gente tem que entender esse processo. É uma compreensão. E, infelizmente, muitas vezes a gente está tão apegado naquilo, naquela rotina, que parece que a nossa vida vai acabar se a gente perder aquele pet.
E, na verdade, é o que você fala, são ciclos, né? São ciclos e é louco, né? Assim, tem gente que eu escuto que fala assim, mas agora que eu perdi, nunca mais vou ter outro, né? Porque sofre. Mas eu falo, gente, você sofre porque você teve esse amor, né? Então, assim, por mais dolorido que seja, você fica com as lembranças e são ciclos, né? Eu acho que isso que é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre astrologia, é que a astrologia é feita de ciclos. Todo dia com clientes. Eu tive um cliente essa semana, o Alexandre, que foi o da Dora. A Dora faleceu, a gente optou pela eutanásia. E ele veio falando isso. Doutor, eu nunca mais quero cachorro. Eu falei, Ale, você é novo ainda. E a Dora te trouxe muita alegria? Trouxe muita alegria. Então, você vai agora chegar em casa, depois de ter feito a eutanásia, você vai ver todas as fotos dela jovem. Não, mas aí eu vou chorar. Eu falei, é isso, você vai chorar. Você vai chorar com uma mistura de alegria e tristeza. Porque ao mesmo tempo que você vai ficar triste, você vai ficar alegre, que você viveu isso. E a gente esquece que a gente viveu. Então, use a recordação a seu favor e entenda, olha como foi legal você ter tido a Dora. E, de fato, assim, ele chegou em casa, ele fez uma postagem com ela, pequena, filhote, sabe? E dá pra ver que ele estava ele estava exaltando a alegria. É um momento de dor? A gente se abraça, a gente se beija e a gente vai pro próximo. Né? Mas... e no ritmo que tem, né? A gente tem, por exemplo, uma bebê que ela apareceu em casa, assim, enfim, daria pra contar toda a história, mas foi mais uma dessas histórias muito loucas que acontecem, né? E faz parte desses ciclos que são de renovação. Às vezes é sofrido, né? Porque eu, por exemplo, tenho o luto da minha filha, que é difícil. Ela também, né? Tem uma lua ali na casa 6, que é a casa dos pets, são a família dela também. E tem o luto dos pets, porque os pets que envelhecem junto, eles também sentem muito a falta uns dos outros, né? Você sabe que cavalo é um bicho que sente muito a falta do colega de baia, assim. Mas é muito mais cachorro. É muito doido, eu não imaginava. E hoje eu vejo, nossa, eles são realmente, assim, muito sensíveis. Mas a nossa gatinha que faleceu essa semana que a gente está gravando aqui, a mãe dela tá procurando ela desde o dia que ela foi internada. Então, isso se que você mata vê, a gente, né? E aí dá um aperto, assim, no coração, morre né? junto um pouquinho. É isso aí. Mas, enfim, como você sempre fala, e eu sempre falo, são ciclos. É que quando é a gente que está vivendo, é sempre mais difícil, né? Sempre dói, né? E aí, pensando astrologicamente, né, que eu vejo meus clientes passando muito por isso, eu também tem ciclos que são como esse que eu passei, que é o Saturno, que vem envelhecimento, um processo, que é provavelmente o que você também está vivendo, né, que você vive o luto antes. Né? E tem, às vezes, os ciclos que são uranianos, então, às vezes, passa um Urano ali numa área que representa os pets, ou algum planeta que no mapa representa o pet, e às vezes são essas perdas repentinas, que também é uma outra história, que é difícil, que é um susto, às vezes são bichos mais jovens também, né? É um outro luto, né? É um outro jeito. E aí não deve ser fácil, né? Lidar com isso. Não, eu já tive essa experiência também. É diferente. A gente fala de ciclo de vida, né? Quando você cumpre o ciclo, que seria o ciclo natural, né? Passou pela juventude, a infância, a juventude, a adolescência, a fase adulta, a fase sênior, e aí fica doente. É uma coisa mais esperada, apesar de ser difícil, né? Mas uma coisa que você falou é realmente assim, as pessoas elas estão passando por uma dor muito grande nesse fim. E tem muita coisa que você falou do lado até financeiro, né? Difícil. Porque muito quando difícil. Você começa a colocar na ponta do lado, você fala assim, será que eu aguento ter mais tanto bicho? Então, eu tô numa fase que tá muito difícil. Porque o bicho não produz nada, né? Teu filho tá crescendo, daqui a pouco ele tá formado, ele vai me sustentar no futuro. O bicho não, o bicho é só despesa. E vai aumentando, né? Só piora, né? Quanto mais velho, só piora. Então, é difícil, assim, você tem que se planejar. A gente fala isso de posse responsável. Então, o responsável pelo pet hoje, ele tem que ter a consciência da capacidade dele. Então, se você quer oferecer saúde, melhor ração, você tem que saber quanto custa. Né? E se você tem essa condição, pelos próximos 10, 15, 20 anos. Então, e isso não é responsabilidade do pet nem do veterinário, apesar do veterinário receber muitas burdoadas por causa disso, né? Mas como eu vou gastar tanto? Mas paciência, a gente paga aluguel, a gente tem funcionário, a gente paga imposto, tá aí, né? A gente é um prestador de serviço. Mas o custo do teu pet, ele tem que estar dentro do seu cronograma. Eu, por exemplo, eu tô numa fase que tá meio louca, porque eu tô com 8 cavalos, 4 cachorros, 2 filhos adolescentes chegando na fase adulta, em faculdade. E eu já falei, fudeu, né? Tem que trabalhar pra caramba. E eu achei que eu tava parando. A gente tá no mesmo momento, porque assim, é por isso que assim, é o mapa inteiro. É casa 2 e 8 que é dinheiro, então estamos nós dois nessa situação trabalhando feito louco. Agora enfia o pé no acelerador, engata a quinta e vai, porque é agora que você vai precisar ganhar dinheiro. Então, é isso. A gente tem que ter um pouco dessa consciência para não se frustrar, né? Porque tem muita gente que se frustra depois.
E aí acho que a sorte de ter mapa assim como o seu, como o meu, que a gente ama o que a gente faz, e aí na fase que a gente precisa trabalhar mais, que eu tô no mesmo momento que você, com muitos bichos envelhecendo ao mesmo tempo, a gente, pelo menos, é apaixonado pelo que a gente Eu tenho um amigão faz. meu que ele falou, Renato, você é movido sob demanda. Ele falou, se você quer ser produtivo, dá um problema para você resolver que você vai ter que ser produtivo. E de fato é assim, a gente tem uma demanda, a gente vai atrás e resolve, né? E vai fazer. Acho que isso é teu Martim em Gêmeos, que também gosta de um desafio, gosta de uma coisa para resolver. É bom, né? Um desafio. A gente tem um quadro aqui que chama Segredos de Netuno, que ele é inspirado numa coisa que acontece com muita frequência comigo e talvez aconteça com você, que as pessoas contam coisas para mim que normalmente elas não contam para outras pessoas. Tá bom. Principalmente nos atendimentos, né? Mas eu falo que na vida também, assim, já aconteceu várias vezes, não sei, tem alguma coisa no meu mapa, acho que é a minha lua, onde ela tá posicionada, que as pessoas olham para mim. Acabei de conhecer a pessoa e a pessoa me conta um segredo cabeludo, alguma coisa assim. Essa facilidade de receber informação que ninguém sabe. Eu imagino. Então, é isso que eu quero te perguntar, assim, o que você nunca teve coragem para contar para ninguém, mas você vai contar nesse momento para mim e para toda a audiência. Você me pegou, não, mas você me pegou. Para todo mundo que tá ali. Sei lá, me fala sobre não sei. Nunca contei para ninguém. Algum medo, alguma expectativa frustrada. Porque eu conto tudo, sabia? Eu sei. Com a lua na casa 12, você não tem nenhum segredo para contar. Não, se é segredo, eu não posso contar. Não, mas aqui a gente quer saber dos segredos. Sei lá, deixa eu pensar num segredo. Segredo, vamos pensar Pode em ser um segredo, pode ser uma coisa que você não conta normalmente, mas que faz parte da sua vida. Eu abro o jogo. Tem gente que fala assim, nossa, mas você é tão cachê, você sempre foi um ótimo aluno. Não, eu falsifiquei meu boletim na 6ª série. Eu apaguei lá, cuspi no boletim, apaguei e fui no banheiro, isso, hein? No banheiro da escola. Mas isso é traquinagem, né, total. Aí coloquei lá, era um D, eu coloquei um C, cheguei pra minha mãe, passei de ano. Ela, passou de ano? Deixa eu ver. Ah, que bom, filho, parabéns, você passou de ano. Porque a escola liga, então seu filho reprovou a 6ª série. Como você reprovou? Não, mas quem que falsificou? Puta, com aquela cara de merda, né? Falsifiquei o boletim. Seus filhos sabem dessa história? Minha mãe, lógico, contou, né? Seu pai falsificou o boletim. Aí eu olhei pra ela e falei, filha da mãe, né? Por que você falou isso? Eu tô aqui brigando pros moleques estudar, você vai... Aí eles olhavam pra mim e falavam assim, pai, tô sabendo. Eu falei, então, mas o segredo foi reverter, não é ser traquinas, né? Porque por muito tempo falavam pra mim assim, cara, mas você fez isso, você é bandido, você é ladrão, né? Tipo, uma coisa muito pejorativa. E eu demorei para entender a gravidade disso, de falsificar um documento, né? Porque era um documento, cara, um documento da escola, né? E foi uma falsificação. Eu lembro de ir no banheiro, assim, pegar aquela borrachinha da parte do lápis, apagar, tal, escrever um... E muito engraçado, porque depois a professora que me reprovou nessa disciplina de português na 6ª série, eu operei a cachorra dela depois de muitos anos. Ela chegou para mim e falou assim, pô, Cabelo, você lembra de mim? Eu, nossa, professora, você aqui... Ouvi excelentes recomendações sobre você. Você está sendo muito bem falado aqui. E eu vim trazer minha cachorra para você operar. Falei, então fez muito bem me reprovar na 6ª série. Mas eu acho que, assim, coisas que a gente não se orgulha, né? Mas, ao mesmo tempo, coisas que eu não me orgulho me fizeram amadurecer, sabe? Eu acho que eu lido bem com isso. Tem muitas coisas que eu não me orgulho, óbvio, né? Mas gente é humano, né? A gente é humano. Então, mas eu acho que parte do ser leonino, muito no começo, era não aceitar isso, sabe? Então, eu acabava brigando muito comigo mesmo em falar assim, cara, você foi um fraco em fazer isso. Você foi um fraco em mentir sobre tal assunto. E aí eu fui brigando tanto comigo que eu falei, cara, nunca mais eu quero mentir. E eu sou uma pessoa que fala, a Juliana, minha sócia, que você conhece muito bem, ela fala, cara, não conta nada pro Renato, porque o Renato, ele é um boca aberta. Ele fala tudo para todo mundo. E eu, de fato, é assim, foi uma liberdade que eu tive de algo que eu fui, né? Então, você fala, eu fui uma criança que mentiu, uma criança que falsificou um boletim, mas foi tão cedo e foi tão, assim, o valor daquilo foi tão pesado para mim que eu briguei naquilo para me transformar em algo melhor. Agora, fora essas coisas que eu fiz na época da infância, assim, sei lá, soneguei imposto, talvez... Paguei imposto de renda em algumas situações, uma vez já bem. Mas foi sem querer, deixa quieto. Passou Passou, emitir essa nota, pode acontecer.
Não, mas no mais, assim, ter uma vida transparente, eu acho que me traz muito conforto. E eu acho que é bom para um leonino ter esse coração aberto, a vida aberta, Cara, né? outro dia eu estava numa mesa com o pessoal do hospital, lá onde eu trabalho na faculdade, e eu dei uma bronca verbal, assim, num ex-aluno, que estava perdendo o cargo dele, inclusive ele tinha sido contratado e ele perdeu, e eu fui explicar. Falei, cara, você não pode ser assim, você não pode ser assado. E ele ficou bravo comigo. Pô, mas como que você fala assim? Eu tô te falando porque você está começando. Eu não tô falando com uma pessoa que está terminando. A pessoa que está terminando você não vai mudar, mas você que está começando a sua vida, porra, presta atenção, muda, né? E todo mundo, mas por que você falou isso para ele? Eu falei, porque é real. Né? E são poucas pessoas na vida que falam a verdade pra gente. Né? Eu acho que são, pelo menos na minha vida, eu tive... o maior exemplo de pessoas que falam a verdade foi meu pai. Meu pai, cara, eu ficava puto com ele. Porque meu pai vinha e dava na orelha, assim, a verdade. E ele falava assim, a verdade dói, né? A verdade dói. Eu, puta, você quer se esquivar, você quer sair, você fala assim, por que a verdade dói? Porque, de fato, a verdade é aquilo que faz a gente se sentir mal com nós mesmos, né? Então, assim, para eu me sentir uma pessoa melhor, eu tive que brigar muito com isso e falar assim, não vou esconder nada de ninguém. Se quer me contar um segredo, não me conta, porque não vai ser segredo mais que eu vou contar para qualquer pessoa. Mas eu valorizo isso, muito isso nas pessoas, né? A gente não conta o que é sigilo profissional, mas assim, da minha parte, o que é meu, eu sou super verdadeira também, eu valorizo isso demais nas pessoas. As pessoas devem chegar e falar um monte, né? Porque muitas vezes você é a pessoa que ela vai ter como uma porta aberta para poder falar. Né? Eu vejo isso no consultório. As pessoas, elas vêm, elas falam às vezes coisas que elas querem falar, elas querem mais desabafar sobre aquilo que elas estão vivendo do que, de fato, a gente atender o pet. E a função do veterinário um pouco é isso. A gente tem que entender a dor que aquela pessoa está passando para poder tratar o animal, porque senão você perde o tratamento. E é junto, né? É tudo junto. Tudo conectado. Conectado. Eu sei que nessa fase da minha vida, vocês são os meus melhores amigos. Você, a Ju, a Flávia. Vocês são as pessoas que mais sabem da minha vida ultimamente. Tem que conversar e alinhar, né? É isso aí. Nossa, amei conversar com você obrigado. mais uma vez. Só não conta do boletim pra ninguém, por favor. Uma vergonha que eu tenho na vida. Cara, você me fez lembrar agora. Vai dormir pensando nisso agora. Eu tenho uma memória visual muito grande. Você falou, eu vi o D saindo e um C colocando. Eu falei, caramba, muito tempo. Mas obrigado, a recordação. Mas, gente, é muito bom. E assim, né? A gente tem tanta coisa pra falar que eu nem falei tudo que eu tinha pra falar aqui, mas então você fica desculpa. Convidado já. Não, mas é porque é um assunto, né? Que, enfim, a gente tem muitas histórias pra contar. Já fica convidado pra voltar num episódio futuro. Agora ainda pertinho aqui, vixe. Deixa seus contatos para as pessoas te acharem, conhecerem, que eu recomendo demais. Gente, ele cuida com muito amor dos nossos bichos há muitos anos. São 23 anos de profissão já. Nem parece, né? Eu tô bem. Então, tá super bem. Acho que faz uns 11, 12 que eu te encontrei. A gente tá jovem. Jovem. Obrigado, viu? Obrigado, eu adorei a conversa. Eu sabia que ia ser um papo rápido, assim. Como que as pessoas encontram a Nato? Clínica Nato? Nato Vet Center, @Nato Vet Center. A gente tem 2 unidades aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Então, eu faço atendimento cirúrgico, médico ortopedista, neurocirurgia e cirurgia geral, cirurgias complexas. Mas a gente tem uma equipe grande de veterinários e quem quiser chegar até a clínica e conhecer a clínica, acho que o melhor caminho hoje é Instagram, né? Onde a gente tem toda a foto da equipe, fala um pouco, e o nosso site, que é o http www.natovetcenter.com.br. A gente está lá no nosso site, tem as unidades, ou pelo WhatsApp. Posso passar o WhatsApp aqui? Pode. Então é 982959502, que é na nossa central, da unidade 1. O da 2 eu não lembro de cabeça. Tudo bem, não tem Mas problema. enfim, manda um WhatsApp lá que a gente posta depois. Gente posta lá. Sim. E tem tudo, né? Porque tem todas as especialidades, tudo, tem internação, tem exame, tem tudo. A gente tem raio-x, ultrassom, exames completos, especialidades, internação 24 horas, cirurgias complexas, enfim, o hospital é 24 horas. Amo minha equipe, a equipe é maravilhosa. Eu tenho, graças a Deus, eu conto com ótimos veterinários. Sou muito feliz por isso. Que bom. E tem toda a minha equipe de recepção, que todos da recepção também são aspirantes a veterinário. Legal. Isso foi um pré-requisito meu e estão indo super bem. Então, uma das metas que eu tenho de vida é transformar as pessoas e, para isso, a gente tem que colocá-las no lugar certo, né? E não é tão simples, mas a gente está conseguindo. A gente vem transformando a nossa equipe. E a minha rede social, que é @RenatoBocabello. Eu estou lá no Instagram também.
tem um pouco sobre a minha história, tem um pouco sobre a minha vida, tem um pouco sobre os bonsai. Então tem o bonsai, que a gente não falou sobre isso, mas, gente, nem sigam o Estúdio Renato. Bocabello. Estúdio Bocabello é o do bonsai. Quem quiser aprender um pouco mais sobre a arte do bonsai, Estúdio Bocabello, @Estúdio Bocabello no Instagram. E tem o site www.estudiobocabello.com.br também. Adoro as pessoas multi que nem eu. Obrigada, Renata. Tem curso no Hotmart, tem um monte de coisa. A gente pode continuar falando. Muito bom. A Martin Gêmeos vendendo bem o peixe. Obrigada, Renato. Obrigado Imagina, foi um prazer. Obrigada. E obrigada a você que está assistindo, ouvindo, sempre presente aqui no De Papo Pro Céu. Amei esse episódio, né? Falar sobre astrologia e os pets, que eu amo tanto. Deixo aqui o convite para também seguir no Spotify, o podcast, o meu canal no YouTube, youtube.com/titividal, no site titividal.com.br. Em podcasts você acompanha não só as entrevistas da quinta-feira, mas o Céu da Semana, que vai ao ar todo domingo. E como deu para perceber, hoje a gente está aqui de casa nova, né? O que para os geminianos é sempre algo legal, mudar e fazer coisas diferentes. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.